Oi, Chuchu, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ou bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou responder a tag dos 50%. Hoje já é dia 6 de julho, o dia que tá saindo mais pra frente, deve ser provavelmente ou dia 9 ou dia 10 de julho, talvez dia 8. Enfim, era pra eu ter respondido ela um pouquinho antes, mas eu queria terminar junho pra poder responder ela. A tag dos 50% eu acho que a maioria de vocês já conhece, né? Ela foi traduzida há muito tempo atrás pelo Vitor Martins, do Geek Freak. E esse ano ele respondeu novamente a tag, só que ele deu uma modificada nas perguntas, que ele falou que achava que tinha muita pergunta ali que não fazia sentido pra ele, então ele modificou. Aí eu peguei a primeira tag que ele traduziu e essa que ele traduziu agora, eu peguei todas as questões e coloquei as que fazia sentido pra mim responder. Então, se essa tag tiver diferente das outras que você viu, é por causa disso, mas eu vou deixar as questões aqui embaixo na descrição pra você, se você quiser responder também. Seja no YouTube, no blog, no Instagram, TikTok, onde quer que seja. Bom, até agora, até junho, né, até o final de junho, eu li 47 livros. Foram 4 livros físicos, 17 e-books e 26 audiobooks. Esse é meu ano do audiobook. Já tem alguns anos, né, que eu tenho ouvido audiobooks, mas esse é o ano que eu mais ouvi, graças a Audible. Antes eu ouvia muito pelo Spotify, mas não tem tanta variedade assim. E a Audible, ela veio pra mudar isso pra mim, porque, né, só tem audiobook. Bom, eu vou olhar pra cá, porque eu tô com o computador aqui pra eu ver as perguntas, tá? A primeira pergunta dessa tag, dessa versão que eu tô respondendo é: quais são os 3 melhores livros que você leu até agora neste ano? E eu pensei muito, porque assim, eu li muita coisa, né? E eu vou ir por ordem que eu li, não tá por ordem de preferência, que foi Opa, Foi Mal. Eu amei muito esse livro. Foi uma leitura muito divertida, muito envolvente. É um livro perfeito para quem ama dorama. É um livro nacional. Ele tem uma edição de luxo linda pela EasyCore. Eu li ele em e-book. Teve um dia que eles liberaram ele a R$0. Aí eu baixei. E aí eu li e eu amei, me apaixonei. É um livro muito gostoso, é um romance. Não tem assim. Não tem que salvar o mundo nem nada. É um romance. Eu amo. Eu amo. É um livro muito bem escrito, muito divertido. A playlist é ótima, vale muito a pena. Muito, 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 muito a pena. Se você gosta de romance, com certeza é um livro que você vai gostar. Nossa, só tem romance, mas assim, em categorias. Opa, Foi Mal é mais ou menos jovem, que eles são. Devem ter ali seus 20 anos, 20 e tantinho. O segundo livro que eu tenho pra indicar é outro romance, que é A Voz de Archer. Sempre me indicavam esse livro. Eu não sabia se eu iria ler em algum momento, mas aí eu assinei novamente o Kindle Unlimited, ele estava disponível e eu peguei ele para ler. E novo favorito da vida. É incrível. Ele é sensível, ele é delicado, ele é tocante, ele é emocionante. Ele tem algo que eu não gosto muito, que é o término do segundo ato, pra ir pro terceiro ato, o casal terminado. Eu não gosto, mas assim, mesmo tendo isso, o livro é perfeito pra mim. Ele foi uma leitura maravilhosa, uma experiência assim incrível. Eu chorei horrores lendo esse livro. E eu me envolvi muito com ele. Eu gosto muito de ler à noite, né, pra dormir. E teve noite de eu ficar 2 horas, assim, lendo sem parar. E não consegui dormir porque eu queria terminar o livro. É um livro muito bom. Eu recomendo muito. E ele já é um romance mais adulto, um pouco mais maduro. Eu acho que os personagens estão ali beirando já os 30 anos. E é muito bom. Muito, muito, muito bom. Recomendo muito. Demais mesmo. E ele tem um salto pro epílogo, que aí ele já tem mais de 30 anos e é maravilhoso. Pausa pra água. E o terceiro livro que eu vou indicar, como o melhor que eu li até agora,
É um livro que eu li finalzinho agora de junho, que foi A Maldição do Amor, da Zoe X. Zoe X, não sei, eu falo Zoe X. Também é uma autora nacional, só a Voz de Arte é que não é nacional nessa lista. E, assim... não é um livro que eu indico pra todo mundo. Ele é um dark romance. Então, você tem que gostar de dark romance pra gostar desse livro. Ele é um reconto de Hades e Perséfone. Você precisa conhecer a história original de Hades e Perséfone? Não, eu não conhecia. Eu amei demais a construção desse livro. É um puta de um livro, ele tem acho que quase 600 páginas. Eu li em e-book. É um livro, assim, surreal de bom. Bom mesmo. Os personagens são bem construídos, mesmo sendo personagens que a gente conhece, né? Eles vivem aí no imaginário coletivo. Eles são muito bem construídos, muito bem desenvolvidos. O que a autora quer quebrar desse imaginário que a gente tem, ela quebra de uma forma, assim, muito bem feita. Eles não são personagens caricatos, todos eles têm camadas, eles não são bonzinhos ou ruins. Alguns são mais ruins do que os outros, mas enfim, né? Mas é um livro muito bom. E se você gosta de dark romance, é maior de idade, né? É o mínimo. Eu recomendo muito, sim. Muito, muito mesmo. É um livro muito bom. Pergunta 2. As melhores continuações que você leu até agora neste ano. Eu li pouquíssima continuação nesse ano. Pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima. Mas eu vou indicar Sunrise on the Reaping, que é o Amanhecer na Colheita, que eu ouvi, foi o primeiro audiobook que eu ouvi, tem até reação minha a ele, vou deixar aqui em algum lugar, e foi maravilhoso. Eu sei que tem muita gente que fala que não gostou dele, que não tinha necessidade de mais um livro de Jogos Vorazes, e eu acho que assim, necessidade é uma palavra muito forte, a literatura ela não é feita por necessidade. Então, realmente, necessidade eu acho que não tinha, mas eu sou muito grata porque ela fez. Precisa de mais livro de Jogos Vorazes? Não, mas enquanto ela estiver escrevendo, eu vou estar lendo. Porque eu acho que a Suzane, ela sempre tem algo importante para falar com os livros dela, e eu amei a construção de Sunrise on the Reaping. Ela não... É muito difícil você fazer uma prequel que você não se contradiz com o que já foi apresentado anteriormente, né? Porque a gente já conhece o Haymitch e alguns outros personagens que aparecem em Sunrise on the Reaping por causa da trilogia original. Então, para ela pegar esses personagens que a gente já conhece, trazer eles mais novos, dar profundidade para eles, camadas, e não quebrar toda a característica que eles têm, a mulher é um gênio para fazer isso. E você pode não gostar da Suzanne Collins, o que eu acho um erro. Você pode não gostar de Jogos Vorazes, o que eu acho outro erro, mas a mulher é incrível naquilo que ela faz. Ela é incrível, e Sunrise on the Reaping é a melhor continuação que eu li nesse primeiro semestre. A terceira pergunta é um lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E eu não sei, eu não acompanho muitos lançamentos. O que eu mais queria ler do primeiro semestre era Sunrise on the Reaping, eu li. Então, vai ficar sem resposta. O livro mais aguardado do segundo semestre é a quarta questão. E eu vou ser bem rasa, tá? Profundidade de um pires, assim. Eu quero muito Assistente do Vilão 3. Eu amei o 1 e o 2. Eu gosto de uns livros mais cabeça, como vocês podem ver pelos os que eu citei até agora. Mesmo sendo romance, todos os livros que eu citei, eles têm temáticas muito bem abordadas e tal. São livros mais densos. Então eu gosto de vez em quando de ler uma farofada pra desestressar a cabeça, ficar de boinha ali. E eu quero Assistente do Vilão 3. Eu amo a Eve, eu amo o vilão, eu amo o pessoal que trabalha na corporação, tá? Me deixa, eu quero Assistente do Vilão 3. E se tiver um 4, eu vou querer também, tá bom? E o outro... Vocês lembram de Manacled? A fanfic da Hermione? Que deu o que falar um tempo atrás. Eu li ele em e-book. O livro que eu achei que eu fosse ficar o ano inteiro lendo, né? Porque ele tem 1000 e poucas páginas. Eu li em uma semana. E eu viciei em Manacled. Ele é um dos meus novos livros favoritos da vida.
Depois que eu li ele em português, essa primeira vez em e-book, eu já ouvi o audiobook dele em inglês umas 2, 3 vezes no Spotify. E eu tava com vontade de reouvir essa semana. Sei não se eu não vou reouvir. É que eu tô ouvindo de novo Jogos Vorazes. Então talvez eu termine Jogos Vorazes pra depois ouvir uma coisa levinha no meio, pra depois ouvir Manacled. E aí, como essa fanfic estourou muito, a autora ela recebeu um contrato, né, pra publicar ele, só que sendo um livro. Então, ela vai ter que tirar toda a parte que é fanfic, ou seja, não vai poder ter menção a Harry Potter, a magia e tal. O que me deixa muito curiosa para saber como que esse livro ficou. Porque ele é muito baseado na magia, né? E na Hermione e no Draco, e no relacionamento de todos desses personagens que a gente conheceu e tal, em Harry Potter. Então eu quero muito ver como que ela fez para esse livro continuar fazendo sentido, sendo forte como ele é, porque, porra, Manacled... Gente, critiquem fanfic, critiquem o quanto quiserem, mas esse livro é incrível. Ele é muito bem feito, ele é muito bem escrito. A autora, ela sabia o que ela estava fazendo. Pra quem não sabe, é uma fanfic que mistura Harry Potter com o conto da Aia. É como se o Harry tivesse perdido no 5º livro, né, da batalha lá do Ministério. Ele perdeu, Voldemort assumiu o poder, e aí, depois de um tempo, tem um regime onde as bruxas são dadas aos bruxos para reproduzir, para continuar o sangue bruxo. Basicamente, como o conto da Aia. E aí chama Manacled, porque são algemas, porque elas usam algemas que as proíbe de usar magia, para que elas não possam fugir. Enfim, é um livro muito bom. Eu nem sei se tá disponível ainda na AO3. Na época eu baixei na AO3, porque era onde estava disponível. Se tiver e você tiver interesse, vai lá. É uma fanfic de mais de 1000 páginas, mas vale muito a pena. E aí eu quero muito saber como que isso vai ficar como livro sem ser fanfic. É os 2 livros que eu mais tô aguardando esse segundo semestre, até porque, como eu falei, eu não fico muito de olho em lançamento. Tem um livro que lançou no primeiro semestre que eu gostei muito, que foi A Garota que Não Tinha Cores, o Red. Eu já tinha lido o Yellow ano passado. E saiu a versão física de A Cafeteria Encantada, que foi um dos livros que eu mais amei ano passado e agora ganhou uma versão física. Mas não é necessariamente um lançamento, né? Ele é um relançamento. Eu não fico muito de olho em lançamento. Quinta pergunta é os 3 livros que mais te decepcionaram este ano. Eu sou meio ruim com essas coisas, tá? Porque geralmente se um livro tá me decepcionando muito, eu paro, a não ser quando eu tô muito teimosa. E eu não gosto muito de falar dos livros que eu não gosto, né? Geralmente são livros que eu não comento na internet. Mas O Gato que Amava Livros, eu fico com muita expectativa. Tem gatos e tem livros. 2 coisas que eu amo. Eu não gostei. Não que assim, eu odiei esse livro, eu não sei qual que é a função dele. Não é isso. Eu só esperava mais, sabe? Queria mais. Eu acho que ficção de cura não é muito pra mim. Eu já tentei vários e nenhum deles eu falei, cara, livro bom, hein? Todos é um livro que já foi escrito, com certeza. Fadas da Lua foi um conto. Acho que foi o primeiro conto que eu li esse ano, mas não o primeiro livro. O primeiro conto que eu li esse ano. E eu queria gostar também. Fadas, Noite, tudo pra eu gostar. Não gostei. E Durante a Tempestade foi um livro que eu fui convidada para ler. É uma fantasia épica. Tudo pra eu gostar também. Não gostei, achei confuso. Cada hora tem um personagem falando e eu nunca entendo o ponto de vista. Não entendia o ponto de vista de quem tava falando. Eu não entendia se era pra eu estar do lado daquela pessoa ou contra aquela pessoa. Do porquê que eu tava vendo o ponto de vista dela naquela situação. Não gostei. Então foram esses 3 livros aí que eu não gostei muito nesse primeiro semestre. Aí a próxima pergunta são os 3 livros que mais te surpreenderam neste ano. E para eu responder essa pergunta, como eu já respondi os meus favoritos, né, eu peguei livros que realmente me surpreenderam, que eu fui esperando pouco ou nada e que eles entregaram tudo. Que foi Eu Que Nunca Conheci os Homens. Esse eu fui com medo, porque foi vendido pra mim como uma distopia, mas eu nem sei se eu categorizo ele como distopia,
Pra mim ele é um livro muito mais intimista, mais de reflexão. E é um baita de um livro. Só que você tem que gostar de livro que não vai te dar todas as respostas. Porque ele basicamente não dá nenhuma resposta, ele só dá perguntas. Mas é um livro muito bom. Eu que nunca conheci os homens. Ele é bem escrito, ele é bem desenvolvido, os personagens são bons. Tem essas mulheres que estão numa cela, elas não se lembram por quê. E no meio delas tem uma menina, que elas acham que foi um erro a menina ter sido presa junto. E tem esses guardas que fornecem as coisas para essas mulheres, né, comida e tal. E elas vivem ali, os caras não conversam com elas só têm contato entre elas, mas não podem ter contato muito físico, de abraço, carinho, essas coisas, não pode. E aí um dia toca esse alarme muito alto, e bem na hora que os guardas estão passando alimento para elas, e os guardas correm e deixam a porta aberta. E aí elas saem, e tem esse deserto onde elas saem caminhar, e aí vai indo pelas reflexões da narradora, sabe, que é essa menina e tal. E é um livro muito intimista, sabe, mas ele é bem bom, se você gosta de livros assim, que eles são mais intimistas, que você vai estar mais na cabeça da personagem e tal, ele é bem bom, e ele não vai te dar muitas respostas no final, mas eu gosto disso. O Jardim Secreto foi um livro que eu li para o Clube do Livro Viajante, e eu sei que ele é um clássico, que tem muita gente que ama, mas eu não sabia o que esperar. E aí eu comecei a ler ele. Os 3 primeiros capítulos, eu quis abandonar o livro. Eu quis entrar em contato com as meninas do grupo e falar assim, então, eu vou pular esse aqui, tá? Eu vou pra próxima. Mas eu persisti. Que eu conversei com a Carol, que ela já tinha lido antes de mim, e ela falou, Lari, vai ficar bom. Aí eu continuei lendo. E, gente, esse livro foi crescendo em mim. Ele é muito fofo, ele é muito sensível, ele é muito bonito. Ele é uma história infantil sem ser muito infantil, sabe? Ele é gostoso de ler, ele é um carinho, assim. O começo dele é bem chato, pelo menos foi pra mim, porque eu achava a personagem insuportável. Mas o livro, ele cresce, ele fica muito bom também. Excelente desenvolvimento de personagens. Os cenários desse livro, eles habitam na minha mente desde então. E o terceiro livro que eu vou indicar nessa categoria é Majestade e o Destino. Mas espera lá, eu não achei que eu não fosse gostar desse livro, não é isso. Mas eu achei que eu fosse gostar, ok. E eu gostei muito. Eu amei ele, eu me emocionei muito, eu chorei muito com ele. Ele também é um livro, vocês já perceberam, né, que os que me surpreenderam são livros tocantes. Ele é um livro tocante, é um livro emocionante, vai falar muito sobre raça, vai falar muito sobre o período de escravidão no Brasil, vai falar muito do período pós-escravidão no Brasil e o que tudo isso acarretou. Cara, baita livro. Baita livro. Majestade e o Destino. Fica aí de super indicação. A pergunta de número 8. É isso? Não, já tô perdida já. Enfim, a próxima pergunta. Novos autores favoritos que lançaram seus primeiros livros nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E eu vou indicar 2 autoras, que são a Zoe X e a N.S. Park, que são respectivamente as autoras de A Maldição do Amor e de Opa, Foi Mal. Eu já expliquei os motivos ali em cima. Eu não li mais nada das 2 depois, mas eu sei que elas têm mais livros e eu pretendo ler. Eu espero gostar tanto deles quanto eu gostei desses livros que eu tive essa experiência com as autoras. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Eu já dei spoiler da minha primeira resposta, que foi Majestade e o Destino. Eu chorei muito com esse livro. Chorei muito com ele. O final dele, eu tava tomando café da manhã enquanto eu terminava de ler ele. Eu acho que tem até em algum vlog isso. Eu tenho quase certeza. E eu chorava de pingar a lágrima, assim, que eu tinha que parar, chorar, secar o olho pra conseguir voltar a ler, pra comer, de tanto que eu chorei. Maravilhoso, maravilhoso. Chorei muito. E com Sunrise on the Reaping, que era capítulo 4, eu já tava chorando. Tem tudo isso também no vlog de leitura dele, que é específico dele. Eu chorei o tempo todo com esse livro.
ele me quebrou de muitas formas diferentes. Eu amei. Amei cada momento. Eu chorei com vários outros também, chorei com a voz de Archer, chorei com outros que eu não anotei aqui nessa lista, chorei com vários outros livros. Eu sou uma grande de uma chorona, mas esses foram os que mais me fizeram chorar nesse primeiro semestre. Próxima pergunta, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. E a interpretação de feliz é livre, né? E eu vou falar de Anne, de Green Gables, que eu também ouvi pela Audible, e foi um livro que me deixou feliz. No começo, eu também achei que eu ia desistir dele, porque Anne é bem irritante no começo. Meu Deus, como ela é irritante. E assim, eu não sei vocês, mas eu conheci Anne por causa da série. Então eu fui meio que esperando algo parecido com a série. Mas não é bem assim, tá? É bem diferente. Eu acho que a série, eles condensam esse primeiro livro em 3 temporadas, porque... Enfim, tem uma coisa ou outra a mais, mas pouca coisa. Enfim, foi um livro muito gostoso. Depois que você passa da fase inicial da tagarelice da Anne, fica um livro muito gostoso de ler e de acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas, desse vilarejozinho ali de Avonlea, né, que é Green Gables, que tem, cada propriedade tem um nome, tem esse lance, né, tinha esse lance antigamente, tanto que tem a Pemberley, né, do Mr. Darcy. Enfim, Anne foi um livro que me deixou feliz, muito feliz. Eu não sei se eu vou continuar ouvindo os próximos, provavelmente sim, mas não agora, né, eu tô ouvindo outras coisas, e foi um livro que me deixou feliz, mas que também chorei muito com o final. Chorei, sim, não tenho vergonha de admitir. Sou uma grande chorona. E outro livro que me deixou feliz nesse primeiro semestre foi Nem Só de Pão, da queridíssima Paola Carosella. Também ouvi pela Audible, eu acho que ele é exclusivo Audible. E é um livro de memórias. E não só um livro de memórias. Ele é um livro sobre cozinha, sem ser só sobre cozinha. Ele foi o livro que me fez comprar o único livro físico que eu comprei esse ano, que é Como Cozinhar um Lobo, que ela fala muito sobre esse livro, nesse livro. E esse também é um livro gastronômico, sem ser puramente gastronômico. Eu não li ainda, né? Tá no plástico aqui, mas eu quero muito ler ele logo. Que ele é muito indicado em Nem Só de Pão. E Nem Só de Pão foi um livro que me deixou muito feliz de ouvir. Que eu também chorei muito, mas que também me deixou muito feliz de saber o quanto que a comida pode unir as pessoas. Que é algo que eu sempre acreditei muito. A próxima pergunta é melhor leitura de livro lançamento desse ano. E por todos os motivos já citados anteriormente, é Sunrise on the Reaping. Eu acho que é o único lançamento desse ano que eu li esse ano. E mesmo se não fosse, eu acredito que ele ganharia, porque pra mim Sunrise on the Reaping foi uma experiência muito mais do que um livro. Próxima pergunta, o livro mais diferente que você leu? E eu vou indicar 2, que são, o primeiro que eu vou indicar é Fraternal, do Rafael Zorzal. É uma leitura que eu também terminei ali, acho que no comecinho de junho. E por que ele é um livro muito diferente? Ele vai falar sobre um drama familiar, nada muito assim, mas a forma como o Zorzal constrói cada um dos personagens, que ele faz essa narrativa mesclando o passado e o presente, só que só pedacinhos, assim, também sei que isso não é nada novo, assim, no mercado de trabalho, que, nossa, ninguém nunca fez isso. Não é isso. Mas é um livro que ele é diferente. Ele começa do final, o primeiro capítulo é o último capítulo, e aí volta... Enfim, é um livro diferente e é um livro muito bom. Eu recomendo muito Fraternal. Vai acompanhar esses irmãos que descobrem que um lado da família deles aí tem poderes psíquicos que tem a ver com a mente. E aí a gente vai ver todo o desenrolar desses poderes ao longo da vida deles, desde quando eles são crianças até a vida adulta. É maravilhoso. Maravilhoso. Viva a literatura nacional e vamos ler mais nacionais. E o próximo livro é Circe, que também é mais uma releitura de mitologia grega. Só que dessa vez, da Circe, que é uma bruxa titânica, filha do titã do Sol com uma ninfa. E é um baita de um livro.
Ouvi pela Audible Circe, maravilhoso, envolvente, diferente, eu não sei. Acho que é porque é uma releitura muito diferente, sabe? Ele é bom, gente. Confia em mim. Ele é bom. Eu tô hoje num dia que eu não tô conseguindo explicar muito os motivos dos livros serem bons. Mas é bom, eu juro que é bom. Meu personagem favorito mais recente. Eu tenho uma memória péssima, como vocês podem ver, por eu não falar quase nada dos livros. Mas até agora, Hades e Perséfone estão na minha mente. O Hades e Perséfone de A Maldição do Amor. Eles são personagens muito marcantes, cada um por seu motivo, e eles estão na minha mente ainda, então colocaria eles, mas não porque são favoritos, são marcantes. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Querer e precisar são duas coisas bem diferentes. Eu tenho uma estante ali cheia de livro parado há anos. Até tentei, né, fazer o desafio com a Carol dela escolher um livro pra ler por mês. Não deu muito certo, mas eu sigo tentando. Mas eu quero muito ler Um Veneno Doce e Sombrio, porque eu li o primeiro, né? Uma Magia Destilada em Veneno. Eu ainda não li ele. Tá no plástico também. Eu ganhei de presente, ó, de amigo secreto. Aí, quando eu abri esse bilhetinho, veio pra dentro. Eu quero muito ler ele, ainda esse ano. É que eu tô ruim de ler livro físico, gente. Vocês viram, né? No semestre inteiro eu li 4 livros físicos. E A Era das Feiticeiras, que eu ganhei da editora Flive. E eu ainda não pude ler, mas eu quero muito ler. Ele parece ser uma mistura de ficção científica com distopia, com magia. 3 coisas que eu amo. Num livro só. E é nacional. E ele não parece ser um livro muito grande, ele tem um tamanho meio que padrão, né, de livro médio, e ele é mais ou menos grosso. Mas eu quero muito ler ele. Vou tentar ler esses 2 físicos ainda esse semestre. Se bem que eu tô terminando o Anne Frank ainda. Gente, eu tô péssima pra ler livro físico. Mas esses são 2 que eu quero muito ler ainda esse ano. Eu tinha muito livro físico que eu queria ler esse ano. Não foi dando, e agora com a loja eu tenho menos tempo ainda pra ler livro físico, por isso que eu tô ouvindo muito audiobook, porque eu ouço enquanto eu trabalho. E eu leio muito no Kindle, porque eu leio antes de dormir. É isso. Essa foi a tag de hoje. Quase nenhum livro pra mostrar fisicamente, porque, né, não li quase livro físico. E os que eu li, que eu citei, que foi... O nosso único físico que eu li que eu citei aqui foi O Jardim Secreto, mas já foi pro próximo leitor, né, do clube. Então não tenho ele pra mostrar. Mas eu li numa edição bem bonita. E é isso. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Se você quiser responder nos comentários a sua tag dos 50%, eu vou adorar ler e papear com vocês. Se você respondeu em vídeo, me avisa, que eu vou lá ver se eu ainda não fui, porque eu vi muito livro de tag dos 50% esses dias. Se você responder em alguma rede também, me avisa, que eu vou lá dar uma olhada. E é isso. Muito obrigada quem chegou até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!